Olá, minhas rainhas esplêndidas. Sou Nilda Chiaraviglio e se você chegou até aqui, é porque uma voz poderosa no seu âmago clama desesperadamente para que resgate essa soberania intrínseca que sempre te pertenceu, mas que talvez tenha sido relegada a recantos empoeirados da sua própria essência. Antes de prosseguirmos nessa jornada de autodescoberta e empoderamento, quero te convidar a um passo crucial. Assine agora mesmo o canal Intuição de Mulher, pois o conhecimento que compartilharemos hoje tem o potencial de redefinir integralmente a maneira como você se relaciona com os homens em sua existência. E, por favor, não hesite em estender essa mensagem vital para aquela amiga que, em sua percepção, anseia por essa transformação tanto quanto você. Deixe um comentário abaixo, descrevendo seu estado de espírito neste instante, pois prometo que, ao final deste mergulho profundo, sua perspectiva e sentimento estarão completamente transmutados. Estou prestes a desvendar-lhe um segredo milenar, uma verdade que a vasta maioria das mulheres só compreende quando o relógio da vida já avançou consideravelmente. A arte sublime de ser comedida, mas justa. Isso não se traduz em crueldade, nem em insensibilidade, é a mais pura e cristalina forma de inteligência emocional. Estamos falando de neurociência aplicada aos laços afetivos, uma abordagem que transcende o superficial e mergulha nas raízes do comportamento humano. Ao concluir esta imersão, você terá em suas mãos uma ferramenta de poder inestimável, capaz de metamorfosear não apenas a dinâmica do seu relacionamento amoroso, mas a totalidade da sua vida. Prepare-se para um despertar, para uma reinvenção de si mesma, onde cada interação se torna um espelho do seu valor intrínseco e da sua força inabalável. Minha querida, ao longo de mais de 2 décadas dedicadas à sexologia e terapia de casais, presenciei incontáveis mulheres adentrarem meu consultório com a mesma indagação angustiante. Porque ele me trata como um objeto, como algo garantido, mulheres de beleza estonteante, intelecto aguçado e carreiras brilhantes, que subitamente se percebiam mergulhadas em uma invisibilidade desconcertante dentro do próprio lar. E sabe o que todas elas possuíam em comum, além da dor e da incompreensão? Todas haviam, inadvertidamente, confundido a nobreza do amor incondicional com a lamentável condição de um tapete emocional, sempre disponível e sem voz. Essa confusão, embora bem intencionada, é um caminho pavimentado para o desrespeito e a desvalorização. Permita-me revelar-lhe uma verdade talvez nunca antes dita. O cérebro masculino, em sua essência mais primitiva, é programado para atribuir valor àquilo que exige esforço para ser conquistado ou mantido. Não se trata de uma afirmação machista ou de uma licença para jogos de manipulação, é pura e simples biologia, enraizada em milênios de evolução. Quando você se torna emocionalmente acessível 24 horas por dia, respondendo a cada mensagem instantaneamente, antecipando cada uma das necessidades dele antes mesmo que ele as verbalize, você está emitindo um sinal inequívoco ao seu cérebro reptiliano. Esta mulher não possui valor de escassez, pois não há concorrência por sua atenção. Essa constância excessiva, paradoxalmente, deprecia seu valor percebido, tornando-o complacente. Agora, antes que você se precipite em me contra-argumentar, pensando que isso soa cruel ou calculista, peço que me ouça atentamente. Não estou de forma alguma defendendo a manipulação tóxica ou jogos psicológicos destrutivos que minam a base de qualquer relacionamento saudável. Minha proposta é algo infinitamente mais sofisticado e, acima de tudo, libertador. Falo sobre a edificação de fronteiras saudáveis e bem delineadas, erguidas a partir de um lugar de genuíno e profundo amor próprio. Trata-se de uma estratégia de autoproteção e valorização que, em última instância, beneficia ambos os parceiros, ao invés de prejudicá-los. E se você está gostando dessas revelações transformadoras, não deixe de se inscrever em Intuição de Mulher para não perder nenhuma dica que pode mudar sua vida. Perceba, quando uma mulher domina a arte de ser comedida, mas justa, ela ativa um fenômeno que designo como o magnetismo da segurança emocional. Ela está, de fato, declarando para o universo e para seu parceiro: eu me amo o suficiente para não me contentar com migalhas de atenção. Eu me respeito a ponto de não estar à disposição para qualquer capricho, a qualquer momento, e aqui reside a parte que mais me entusiasma e acende uma chama em minha alma. Essa sabedoria não se restringe apenas ao seu parceiro atual. Ela te transforma em uma mulher absolutamente cativante e irresistível para qualquer homem que cruze seu caminho, porque você passa a irradiar algo mais raro e precioso que ouro no panorama das relações contemporâneas. Autenticidade e um inegável valor próprio,
Permita-me compartilhar um episódio recente, ocorrido em meu consultório há meras 2 semanas. Uma senhora de 52 anos de origem mexicana adentrou o ambiente com um olhar que espelhava décadas de exaustão emocional. Seu companheiro, após 25 anos de matrimônio, havia gradualmente começado a tratá-la como um mero adereço do mobiliário doméstico. Não a tocava com carinho, não a observava verdadeiramente. E quando ela tentava abordar a situação do relacionamento, ele a despachava com um evasivo "depois conversamos", um depois que nunca se materializava. Essa mulher, a quem chamaremos de Carmen, havia exaurido todas as tentativas possíveis para reverter a situação, desde a compra de lingeries sedutoras até a preparação de seus pratos favoritos, buscando ser a personificação da esposa perfeita. Contudo, quanto mais ela se dedicava, mais invisível se tornava aos olhos dele. E sabe qual foi a minha observação para Carmen? Eu disse: "Minha querida, o cerne da questão não é que você não seja o bastante, o problema é que você é excessivamente disponível. Seu marido tem a certeza de que, independentemente de como a trate, você estará ali, sorrindo, esperando, com o jantar pronto e todas as queixas cuidadosamente guardadas. Foi então que a instruí com precisão sobre as mesmas estratégias que hoje revelo a você. E o que se sucedeu? Em impressionantes 3 semanas, seu cônjuge começou a procurá-la novamente. Não porque ela houvesse sofrido alguma transformação física externa, mas porque ela havia ativado algo infinitamente mais potente que qualquer mudança estética. Havia despertado sua curiosidade. Ele precisava entender o que havia mudado, e essa busca era o primeiro passo para a reconexão. Porque, veja bem, minha rainha, os homens, apesar de sua complexidade neurológica, são criaturas incrivelmente diretas em suas motivações mais primárias. Seu cérebro ancestral está em um estado de avaliação constante de recursos e oportunidades. Quando uma mulher se encontra perpetuamente disponível, seu cérebro a categoriza como um recurso garantido e, naturalmente, direciona sua atenção e energia para outros estímulos, para outros desafios que percebe como mais escassos ou interessantes. Contudo, quando uma mulher se torna imprevisível em sua disponibilidade emocional, quando ela estabelece limites nítidos e os mantém com uma elegância inquestionável, o cérebro masculino é ativado como um sofisticado detector de metais que acaba de sinalizar a descoberta de um tesouro valioso. É a natureza humana, em sua essência mais pura, reagindo à raridade. E se você está gostando dessas revelações transformadoras, não deixe de se inscrever em Intuição de Mulher para não perder nenhuma dica que pode mudar sua vida. Agora, permita-me detalhar o significado exato de ser comedida, mas justa, pois é neste ponto que muitas mulheres se confundem e acabam caindo na armadilha de serem simplesmente frias ou, ainda pior, passivo-agressivas. Ser comedida, mas justa, implica em manter uma temperatura emocional constante, sem as oscilações dramáticas e os picos temperamentais que nos foram tão equivocadamente ensinados nas tramas das telenovelas. Significa que, quando ele, porventura, chega tarde sem qualquer aviso prévio, você não se desintegra em lágrimas ou explosões de fúria. Você simplesmente, com terrível eficácia, demonstra que o comportamento dele teve uma consequência, sem a necessidade de um circo emocional. A reação é medida, não melodramática, e é precisamente essa contenção que a torna poderosa. E aqui surge um aspecto que me fascina profundamente sobre a neuroplasticidade masculina. Quando um homem é exposto a esta sua nova versão, seu cérebro, literalmente, começa a se reconfigurar. Os padrões neurais que o mantinham confortável na rotina de te considerar como algo garantido começam a se desmantelar e a se reorganizar. Seu sistema nervoso parasimpático é ativado, de repente, ele se percebe pensando em você de maneiras que não o fazia há anos, redescobrindo sua essência. Mas ouça com extrema atenção, pois este ponto é de importância capital. Esta transformação não emana de um lugar de manipulação mesquinha ou de um desejo de controle. Ela brota de um amor próprio profundo e autêntico, da compreensão inabalável de que você, como mulher, possui um valor intrínseco que não necessita ser constantemente provado através de sacrifícios pessoais e autodestrutivos. E se você está gostando dessas revelações transformadoras, não deixe de se inscrever em Intuição de Mulher para não perder nenhuma dica que pode mudar sua vida. Para ilustrar com um exemplo extremamente concreto, imagine que, habitualmente, ao seu parceiro chegar do trabalho, você imediatamente interrompe todas as suas atividades para devotar-lhe atenção exclusiva. Você o indaga sobre o dia, serve-lhe uma bebida, talvez até retire seus sapatos, e ele, inconscientemente, passa a esperar esse nível de serviço como algo trivial,
uma parte esperada da rotina. Agora, uma mulher que aprendeu a ser comedida, mas justa, agiria de forma radicalmente distinta. Ao ele chegar, ela prossegue com o que estava fazendo. Talvez esteja imersa na leitura de um livro, finalizando um projeto, ou simplesmente saboreando uma taça de vinho ao som de uma melodia. Ela ergue o olhar, presenteia-o com um sorriso caloroso e diz: "Olá, meu amor, que bom que chegou. Estou finalizando isto e depois nos atualizamos." Percebe a sutil mas poderosa diferença. Ela não age com grosseria, não o ignora, mas tampouco interrompe seu próprio bem-estar para imediatamente centrar toda a sua atenção nele. Ela está sendo comedida no sentido de manter sua temperatura emocional em um patamar constante, mas justa, pois o reconhece e lhe demonstra afeto. E o que se desencadeia no cérebro masculino neste exato momento é algo verdadeiramente fascinante. Seu sistema de recompensa, que outrora era ativado pela atenção imediata e previsível, agora precisa de um esforço adicional para ser estimulado. E quando ele finalmente recebe a atenção plena dela, a dopamina se dispara de uma maneira infinitamente mais intensa do que antes. É como a nítida diferença entre ter um buffet disponível 24 horas por dia e ter que aguardar a abertura do seu restaurante predileto. O mesmo prato adquire um sabor completamente distinto quando houve um pouco de espera e antecipação envolvida. Reconheço que algumas de vocês podem estar se questionando. Mas Nilda, isso não soa um tanto calculista? O amor não deveria ser espontâneo e naturalmente fluido? E minha réplica é: minha rainha, desde quando a inteligência emocional se tornou um defeito? Pense bem, você já experimentou o amor na sua versão mais espontânea e natural? Já se permitiu ser completamente aberta, disponível e entregue? E qual foi o resultado dessa abordagem em sua vida? Se você está assistindo a este vídeo neste exato momento, é provável que os resultados não tenham sido tão satisfatórios quanto você almejava. O amor maduro, aquele que transcende décadas e fortalece laços, não é o amor idealizado das películas românticas. Ele é uma fusão habilidosa de paixão e estratégia, de ternura e limites bem definidos, de entrega e dignidade inabalável. E tudo isso, minha cara, exige uma dose considerável de inteligência emocional, não apenas de bons sentimentos. E se você está gostando dessas revelações transformadoras, não deixe de se inscrever em Intuição de Mulher para não perder nenhuma dica que pode mudar sua vida. Permita-me narrar mais uma história que marcou profundamente minha trajetória. Há alguns anos, uma encantadora colombiana de 48 anos buscou meu auxílio profissional. Havia se divorciado há 3 anos e iniciara um relacionamento com um homem que a mantinha em um estado de completa confusão. Em certos dias, ele era a personificação do companheiro mais atencioso e romântico do mundo. Em outros, ele simplesmente desaparecia, sem qualquer explicação plausível. Ela se via em um labirinto, tentando desesperadamente decifrar seus padrões, buscando compreender o que havia feito de errado quando ele se distanciava, ou o que havia feito de certo quando ele se aproximava. Sua existência havia se transformado em uma montanha-russa emocional ininterrupta, e o mais cruel de tudo era que ela começava a duvidar do seu próprio valor como mulher. E o que a instruí? Eu disse-lhe com firmeza e carinho: "Meu amor, o problema não reside nele, nem em suas inconsistências. O cerne da questão é que você está reagindo a cada um dos movimentos dele como se seu valor pessoal dependesse da temperatura emocional que ele apresentava a cada instante. Você não é um termômetro emocional que precisa subir e descer conforme o clima que ele traz consigo. Você é o sol. Você mantém sua própria temperatura, sua própria luminosidade, independentemente das nuvens que possam atravessar o céu, e foi então que a ensinei a ser seu próprio centro de gravidade emocional, uma âncora interna inabalável que a protegeria das tempestades externas." Essa revelação foi o ponto de virada em sua vida amorosa e na percepção de si mesma. Quando ele estava carinhoso e atencioso, ela não se derretia em alívio ou se tornava excessivamente disponível, com o pensamento: "Graças a Deus, ele voltou a me querer." Ela simplesmente recebia o afeto com graciosidade e continuava a ser ela mesma, íntegra e completa. E quando ele se distanciava, ela não entrava em pânico, nem embarcava na desesperada busca por ele com mensagens e questionamentos incessantes. Ela simplesmente mantinha sua vida vibrante e plena, e concedia a ele o espaço que parecia necessitar, sem se desestruturar ou se diminuir. E o que aconteceu em menos de 2 meses foi a materialização de um milagre. Ele começou a procurá-la de uma forma completamente nova, valorizando os momentos que passava com ela porque já não os considerava como algo garantido.
Ele começou a se esforçar mais, pois percebeu que ela não estaria ali implorando por sua atenção, independentemente de como a tratasse. E se você está gostando dessas revelações transformadoras, não deixe de se inscrever em Intuição de Mulher para não perder nenhuma dica que pode mudar sua vida. E aqui reside a parte mais sublime de toda essa jornada. Ela, finalmente, começou a se sentir poderosa novamente. Começou a reencontrar a mulher que era antes de se perder nas emoções alheias, antes de ter sua essência sequestrada pela dinâmica daquele relacionamento. Ela passou a desfrutar de sua própria companhia com tamanha intensidade que a validação dele já não era mais uma necessidade para se sentir completa. Essa é a verdadeira magia de ser comedida, mas justa, minhas rainhas. Não é uma tática astuta para manipular homens. É um caminho sagrado de retorno ao seu próprio poder pessoal, à sua soberania emocional inalienável. Porque, veja bem, quando você se torna emocionalmente dependente dos estados de humor e das ações de outra pessoa, você se encontra aprisionada no que eu chamo de cárcere da reatividade. Cada movimento que ele faz, cada ação que ele empreende provoca uma reação sua. Cada omissão, cada inação também gera uma resposta em você. Seu estado emocional é constantemente refém das decisões e humores dele, e isso, meu amor, não é amor. Isso é um grilhão, uma forma de vício emocional, disfarçado sob o manto ilusório do afeto. Você se torna um espelho das emoções dele, perdendo sua própria identidade no processo, e essa é uma das armadilhas mais insidiosas que uma mulher pode enfrentar em um relacionamento. Mas quando você desvenda o segredo de manter seu centro, quando você aprende a ser comedida, mas justa, você se metamorfoseia no que eu carinhosamente chamo de uma mulher magneticamente independente. Você é afetuosa sem ser carente, sem clamar por atenção a cada instante. Você é amorosa sem ser desesperada, sem implorar por migalhas de afeto. Você é compreensiva sem se curvar à condição de um tapete, sem permitir que pisoteiem seus limites. E os homens, os coitados, eles simplesmente não sabem como lidar com uma mulher assim. Eles estão habituados a mulheres que reagem com explosões, que suplicam, que tentam controlá-los através do drama emocional. Mas uma mulher que preserva sua elegância e seu poder, independentemente do que esteja ocorrendo, essa mulher os intriga e os fascina em igual medida. Ela é um enigma a ser decifrado, e isso a torna irresistível. E se você está gostando dessas revelações transformadoras, não deixe de se inscrever em Intuição de Mulher para não perder nenhuma dica que pode mudar sua vida. Agora, permita-me abordar um conceito que desvendei após anos de pesquisa aprofundada e prática clínica, o que chamo de paradoxo da disponibilidade. A premissa é simples, mas seus efeitos são profundos. Quanto mais disponível emocionalmente você estiver para um homem, menos ele a valorizará. É inversamente, quanto menos disponível você se mostrar, mais ele almejará seu tempo e sua atenção. Isso não é cinismo ou um jogo cruel da vida, é pura neurociência. O cérebro humano, em sua programação mais arcaica, é concebido para valorizar a escassez. É um mecanismo de sobrevivência que remonta aos tempos em que nossos ancestrais precisavam disputar recursos limitados em um ambiente hostil. E embora hoje vivamos em um mundo radicalmente diferente, nossos cérebros primitivos continuam a operar com a mesma lógica ancestral, influenciando nossas percepções de valor e desejo. Portanto, quando você se apresenta sempre disponível, quando invariavelmente concorda com tudo, quando sistematicamente prioriza as necessidades dele em detrimento das suas, o cérebro dele, subconscientemente, categoriza como algo abundante e, consequentemente, menos valioso. Contudo, quando você começa a exercer seletividade com seu tempo e sua energia emocional, quando você aprende a proferir um não elegante a certas solicitações para poder dizer um sim ressonante a si mesma, algo verdadeiramente mágico se manifesta. Você se torna rara, escassa, e a escassez, por sua própria natureza, gera desejo. É a mesma psicologia que eleva o valor de um diamante em comparação a uma pedra comum. O que é abundante é facilmente descartável, o que é raro é cobiçado. Vou lhe dar um exemplo extremamente prático. Digamos que, normalmente, quando ele propõe um programa, você imediatamente reorganiza toda a sua agenda para se fazer presente. Você cancela compromissos com amigas, adia projetos pessoais, altera suas rotinas de autocuidado, tudo em prol de estar disponível para ele. Uma mulher que dominou a arte de ser comedida, mas justa, agiria de forma completamente diversa. Ao ele sugerir algo, ela genuinamente consulta sua agenda e com um sorriso acolhedor diz:
Meu amor, eu adoraria, mas neste sábado já tenho planos com minhas amigas que confirmei há uma semana. Que tal fazermos no domingo? Ou parece ótimo, mas esta semana tenho minha aula de yoga às terças, e realmente não quero perdê-la. Podemos verificar outro dia que funcione para nós dois? E se você está gostando dessas revelações transformadoras, não deixe de se inscrever em Intuição de Mulher para não perder nenhuma dica que pode mudar sua vida. Percebe a nuance? Ela não o está recusando por mero capricho. Ela possui, de fato, uma vida própria que valoriza e respeita, e está comunicando de maneira elegante e afetuosa que seu tempo também é precioso. E o que se desenrola na mente masculina ao ouvir tal resposta é fascinante. Primeiramente, há uma leve surpresa. Como assim, ela não está imediatamente disponível em seguida, e rompe a curiosidade, um dos motores mais poderosos do desejo. O que é tão importante na vida dela que não pode ser alterado por mim finalmente, surge o respeito. Esta mulher possui suas próprias prioridades e as honra. Isso, minha querida, é inegavelmente atraente. Mas aqui está a parte que mais me arrebata. Quando, finalmente, eles conseguem concretizar os planos juntos, ele se mostra infinitamente mais presente, muito mais atento e engajado. Isso ocorre porque ele tem a consciência de que aquele tempo compartilhado com você não é algo que ele pode dar como garantido, como se fosse um direito adquirido. É um privilégio, um momento que precisou ser negociado e valorizado. É como nos tempos da adolescência, quando você precisava implorar aos seus pais por permissão para sair. Recorda-se como cada saída se tornava especial, precisamente porque não era algo que você podia fazer a qualquer momento que desejasse. O mesmo princípio psicológico se aplica nas relações adultas, elevando o valor da atenção e do tempo dedicado. Sei que algumas de vocês podem estar pensando, mas Nilda, e se ele se irritar? E se ele interpretar meus limites como uma rejeição pessoal? E permita-me ser absolutamente clara. Se um homem se incomoda porque você estabelece fronteiras saudáveis para si mesma, esse homem, em sua essência, não é o parceiro ideal para você. Um homem maduro, que verdadeiramente a ama e a respeita, admirará sua capacidade de se valorizar. Porque, no fundo, ele compreende que uma mulher que não se respeita tampouco será capaz de respeitá-lo genuinamente. Os homens, ainda que nem sempre o verbalizem conscientemente, procuram mulheres que possuam o que eu chamo de integridade pessoal. Eles anseiam por uma parceira, não por uma empregada emocional. Desejam uma mulher que os complemente, não uma que os complete, pois uma mulher completa já se basta. E se você está gostando dessas revelações transformadoras, não deixe de se inscrever em Intuição de Mulher para não perder nenhuma dica que pode mudar sua vida. E aqui reside um ponto crucial que desejo que você compreenda profundamente. Ser comedida, mas justa, não implica em ser uma mulher desprovida de emoções ou de ternura. Pelo contrário, significa ser uma mulher que aprendeu a gerenciar suas emoções de forma inteligente e estratégica. Por exemplo, se ele fizer algo que a magoe, em vez de explodir em raiva ou guardar ressentimento, uma mulher comedida, mas justa expressaria algo como: meu amor, quando você agiu de tal maneira, eu senti essa emoção concreta. Preciso que você saiba que isso não é aceitável para mim, e espero que não se repita. É uma comunicação direta, clara, honesta, mas desprovida de drama. Não há gritos, não há lágrimas manipuladoras, não há ameaças veladas, apenas uma comunicação assertiva e um limite firme, estabelecido com impecável elegância. E permita-me compartilhar algo que observei em milhares de sessões de terapia. Os homens respeitam muito mais este tipo de comunicação serena e assertiva do que todo o turbilhão dramático que, usualmente, associamos à expressão de nossos sentimentos. Porque, veja bem, quando uma mulher explode emocionalmente, o cérebro masculino interpreta isso como um sinal de perigo iminente e ativa seu modo de sobrevivência. Ele se coloca na defensiva, deixa de escutar verdadeiramente e foca exclusivamente em como acalmar a tempestade o mais rapidamente possível. Ele não está processando genuinamente o que ela necessita ou como ele pode alterar seu comportamento. Contudo, quando uma mulher comunica seus limites a partir de um lugar de calma e clareza, ele é capaz de absorver a mensagem. Seu cérebro não entra em modo defensivo, pois não percebe ameaça, e isso abre a possibilidade para uma transformação genuína na dinâmica do relacionamento. Agora, vamos desmistificar algo que chamo de o mito da mulher sacrificada. Por incontáveis décadas, fomos ensinadas que amar se traduz em sacrifício, que ser uma boa companheira significa priorizar sempre as necessidades do outro em detrimento das nossas. Fomos programadas a acreditar que demonstrar amor é estar sempre disponível,
sempre compreensiva, sempre pronta a dar mais do que se recebe, e permita-me ser brutalmente honesta. Essa narrativa, embora carregada de boas intenções superficiais, está nos asfixiando emocionalmente. Porque quando você incessantemente se coloca em segundo plano, quando você entrega mais do que recebe, quando você justifica o comportamento inadequado do seu parceiro com frases como ele está sob muito estresse ou é o jeito masculino, o que de fato está acontecendo é que você o está ensinando paulatinamente a não te valorizar. E se você está gostando dessas revelações transformadoras, não deixe de se inscrever em Intuição de Mulher para não perder nenhuma dica que pode mudar sua vida. E o pior de tudo é que, inconscientemente, você mesma começa a internalizar a crença de que seu valor como mulher está diretamente ligado à sua capacidade de se sacrificar pelos outros. Você começa a mensurar seu amor pela quantidade de desconforto que está disposta a tolerar, pela amplitude das suas próprias necessidades que está disposta a ignorar. Mas isso não é amor, minha rainha, isso é uma codependência emocional mascarada de virtude, um veneno lento para a alma. O amor verdadeiro, o amor maduro e intrinsecamente saudável, requer a união de duas pessoas completas, que optam por compartilhar suas vidas a partir de um lugar de abundância pessoal, e não de carência emocional. E é exatamente neste ponto que a prática de ser comedida, mas justa, se transforma em um autêntico ato de amor, tanto por você quanto por ele. Porque quando você se respeita, quando estabelece limites nítidos e inegociáveis, quando mantém sua própria vida rica, interessante e plena, você está concedendo a ele a oportunidade de se relacionar com a sua melhor versão. Você está, de forma sutil e poderosa, mostrando-lhe como ela deve ser tratada. Você está ensinando-lhe qual é o padrão de respeito e consideração que você espera e merece. E se ele for um homem verdadeiramente digno, ele se elevará para corresponder a esse padrão, porque o amor verdadeiro inspira crescimento, não conformismo. E se você está gostando dessas revelações transformadoras, não deixe de se inscrever em Intuição de Mulher para não perder nenhuma dica que pode mudar sua vida. Permita-me compartilhar algo que me aconteceu em minha própria vida, pois eu também precisei aprender essas lições da maneira mais árdua. Muitos anos atrás, eu estava em um relacionamento onde eu era quem sempre se entregava emocionalmente. E acredite, no início da minha transição para ser mais comedida, foi aterrorizante. Meu cérebro estava condicionado à dinâmica de perseguir, de tentar controlar o desfecho de cada situação. Contudo, após alguns dias de um silêncio auto-infligido e estratégico, algo maravilhoso aconteceu. Reconectei-me comigo mesma, relembrei quem eu era antes de me perder na intrincada dinâmica daquela relação, recordei meus interesses, minhas amigas, meus projetos. Lembrei-me que eu possuía uma vida completa e bela, que não dependia da validação de absolutamente ninguém. E quando ele, finalmente, se comunicou comigo, a dinâmica era diferente. Havia uma urgência em sua voz que antes não existia. Havia uma admiração renovada, como se, de repente, ele tivesse recordado porque havia se interessado por mim desde o princípio. Essa experiência me ensinou uma verdade fundamental e inegável. Quando você cessa a perseguição, você se torna digna de ser perseguida. O universo e as pessoas ao seu redor reagem à sua energia, e quando essa energia emana de um lugar de autorrespeito e valor, você atrai exatamente o que merece. Agora quero que abordemos algo super específico, como aplicar esses princípios no seu dia a dia, porque uma coisa é compreender a teoria, e outra bem distinta é vivenciá-la na prática, especialmente quando suas emoções estão fervilhando. Primeiramente, você precisa começar a cultivar o que chamo de uma vida magneticamente independente. Isso significa desenvolver interesses, atividades, relacionamentos e projetos que a preencham de energia e satisfação, sem a necessidade de envolver seu parceiro em cada etapa. Quando foi a última vez que você fez algo apenas pelo puro deleite de fazê-lo? Quando foi a última vez que se perdeu em uma atividade que amava tanto que esqueceu de verificar seu celular? Quando foi a última vez que teve uma conversa tão estimulante com uma amiga que chegou em casa sentindo-se completamente revigorada e cheia de vida? Se você não consegue responder a essas perguntas com facilidade, então parte do problema é que você depositou toda a sua vida emocional em uma única cesta, seu relacionamento amoroso. E isso, meu amor, é incrivelmente perigoso, não apenas para a sua sanidade, mas para a saúde da própria relação. Porque quando toda a sua felicidade e satisfação dependem de uma única fonte, essa fonte se torna desesperadamente necessária, e o desespero, convenhamos, nunca é atraente.
Contudo, quando você possui múltiplas fontes de alegria, satisfação e crescimento pessoal, seu relacionamento amoroso se converte em algo belo que adiciona valor à sua vida, e não em algo que você necessita para sobreviver emocionalmente. E essa diferença, acredite, ele sentirá de imediato. Sentirá que você está com ele por escolha, não por carência. E se você está gostando dessas revelações transformadoras, não deixe de se inscrever em Intuição de Mulher para não perder nenhuma dica que pode mudar sua vida. Em segundo lugar, você precisa aprender a dominar o que chamo de momentos de impulso emocional. Estes são aqueles instantes em que ele age de uma forma que a incomoda, e seu primeiro instinto é reagir imediatamente, seja confrontando-o com veemência ou enviando-lhe mensagens longuíssimas, detalhando minuciosamente seus sentimentos. Uma mulher comedida, mas justa, desenvolveu o que na psicologia denominamos de a pausa sagrada. Quando ela sente o ímpeto de reagir emocionalmente, ela se detém, respira profundamente e se questiona. Que versão de mim desejo manifestar neste momento? A versão reativa e dramática, ou a versão elegante e poderosa, e somente após essa pausa, após essa reflexão consciente, ela responde a partir do seu centro, e não a partir da sua ferida. Por exemplo, se ele cancela um compromisso em cima da hora, em vez de enviar-lhe uma mensagem imediata expressando sua profunda decepção, ela se permite um tempo para processar. Talvez desfrute de um banho relaxante, ou ligue para uma amiga para combinar planos alternativos. Quem sabe, ela simplesmente se senta com a emoção por um instante, sem a necessidade premente de agir sobre ela. E quando finalmente responde, o faz de um lugar de calma e autocontrole. Compreendo que algo imprevisto surgiu. Espero que consiga resolver o que precisa. Vou aproveitar a noite livre para fazer algo que me agrada. Falamos em breve, percebe a distinção? Não há drama, não há recriminações, mas tampouco ela finge que a situação não a afetou. Ela está simplesmente gerenciando a situação a partir do seu poder pessoal, e não da sua ferida emocional. E se você está gostando dessas revelações transformadoras, não deixe de se inscrever em Intuição de Mulher para não perder nenhuma dica que pode mudar sua vida. E aqui reside algo fascinante que observei. Quando uma mulher responde dessa forma ponderada e elegante, na vasta maioria das vezes, o homem permanece refletindo sobre a resposta dela por muito mais tempo do que refletiria sobre uma explosão emocional. Isso ocorre porque as explosões emocionais são previsíveis. Os homens já sabem como lidar com elas. Eles aguardam a tempestade passar, murmuram algumas desculpas e esperam que tudo retorne à normalidade. Mas uma resposta elegante e poderosa os desconcerta. Ela os faz indagar, porque ela não está gritando, porque ela não está tentando me fazer sentir culpado. Quem é esta mulher e o que fiz para merecer sua graça é um enigma que os leva a pensar mais profundamente. Em terceiro lugar, e este ponto é absolutamente crucial, você precisa começar a celebrar suas próprias fronteiras em vez de se sentir culpada por estabelecê-las. Muitas mulheres, especialmente aquelas que vêm de culturas onde fomos ensinadas que ser uma boa mulher significa ser sempre complacente e abnegada, possuem uma voz interna que as faz sentir culpadas cada vez que proferem um não ou estabelecem um limite. Mas deixe-me dizer-lhe algo irrefutável: seus limites não são egoísmo, são puro e simples autorrespeito. E o autorrespeito não é um luxo opcional, é uma necessidade básica e inegociável para a construção de qualquer relacionamento intrinsecamente saudável. Ademais, aqui está algo que poucas mulheres compreendem verdadeiramente. Quando você estabelece limites claros e os mantém com uma elegância inquestionável, você não está apenas protegendo a si mesma. Você também está concedendo a ele a oportunidade de se tornar uma versão superior de si mesmo. Isso porque a maioria dos homens não age com má intenção quando transpõe limites ou não nos trata com o respeito que merecemos. Eles, simplesmente, estão operando a partir de padrões comportamentais que aprenderam, padrões que jamais foram questionados ou desafiados. Contudo, quando você, com sua graciosidade e firmeza inabalável, mostra a ele onde se encontram essas fronteiras, você está fornecendo informações valiosíssimas sobre como edificar um relacionamento mais saudável e gratificante para ambos. Você o está convidando a crescer. E se você está gostando dessas revelações transformadoras, não deixe de se inscrever em Intuição de Mulher para não perder nenhuma dica que pode mudar sua vida. Agora sei que algumas de vocês podem estar pensando: Nilda, tudo isso parece um trabalho árduo. O amor não deveria ser mais natural e espontâneo? E minha resposta é: meu amor. Tudo o que possui valor duradouro na vida exige prática, consciência e intenção.
Você mantém seu corpo saudável sem pensar no que come ou sem fazer exercícios físicos. Você avança em sua carreira profissional sem planejamento e sem desenvolver novas habilidades. Então, por que sua vida amorosa deveria ser uma exceção? As mulheres mais magnéticas e respeitadas que conheço não alcançaram esse patamar por acaso. Elas o fizeram porque desenvolveram conscientemente as habilidades emocionais que as tornam irresistíveis. E ser comedida, mas justa, é uma habilidade como aprender a tocar piano ou a falar um idioma estrangeiro. No início exige prática consciente e deliberada, mas com o tempo ela se incorpora à sua natureza, tornando-se uma parte intrínseca de quem você é. Além disso, permita-me compartilhar algo que descobri após anos de trabalho com mulheres de todas as idades. As mulheres que aprenderam a ser comedidas, mas justas, não apenas desfrutam de relacionamentos mais satisfatórios, mas também alcançam uma felicidade mais profunda consigo mesmas. Porque quando você vive a partir do seu centro, quando suas emoções não são constantemente sequestradas pelas ações alheias, você experimenta o que chamo de a paz da mulher poderosa. Essa sensação de despertar a cada manhã sabendo que seu dia será belo, independentemente do que aconteça com seu parceiro. É essa segurança inabalável de saber que você detém o controle sobre sua própria felicidade. É essa confiança que emana da certeza de que, se ele decidir não te valorizar, você possui a força e a dignidade para seguir em frente. E essa paz, essa segurança, essa confiança, minha rainha, são afrodisíacos mais potentes que qualquer perfume caro ou vestido deslumbrante que você possa adquirir. Porque veja bem, os homens possuem uma capacidade quase sobrenatural para detectar o desespero emocional. Eles podem sentir quando uma mulher está excessivamente apegada ao resultado de cada interação, quando ela mede seu valor pessoal com base na quantidade de atenção que recebe deles. E embora não o expressem conscientemente, essa desesperação os deixa inquietos e eventualmente os afasta. E se você está gostando dessas revelações transformadoras, não deixe de se inscrever em Intuição de Mulher para não perder nenhuma dica que pode mudar sua vida. Contudo, quando um homem se encontra na companhia de uma mulher que genuinamente está bem consigo mesma, que verdadeiramente desfruta de sua própria vida, que não necessita de validação constante para se sentir completa, algo mágico se opera em seu cérebro primitivo. Ele pensa: esta mulher é diferente, esta mulher é especial, esta mulher é alguém que eu não quero perder, e aqui reside algo que me entusiasma sobremaneira. Essa abordagem não apenas funciona em relacionamentos já estabelecidos, mas se revela extraordinariamente eficaz quando você está iniciando um novo ciclo com alguém. Sabe por que tantas mulheres se sentem ansiosas nas fases iniciais de um relacionamento? Porque estão incessantemente monitorando cada sinal, analisando cada mensagem, tentando decifrar se ele está ou não interessado. Uma mulher que dominou a arte de ser comedida, mas justa, aborda as novas relações de uma perspectiva radicalmente diferente. Ela não se empenha em convencê-lo a escolhê-la. Ela está avaliando se ele merece ser escolhido por ela. É uma inversão de perspectiva completamente revolucionária. Em vez de questionar, ele gosta de mim, ela pondera. Eu gosto de como me sinto quando estou na companhia dele, em vez de pensar, o que posso fazer para que ele me ache irresistível, ela reflete. Este homem adiciona valor real à minha vida já esplêndida, e essa diferença de energia, acredite, ele sentirá instantaneamente. Ele sentirá que está na presença de uma mulher que reconhece seu próprio valor, e isso o intrigará e o atrará de maneiras que ele mesmo não compreenderá completamente. Mas agora quero abordar um ponto de super importância: como lidar com as inevitáveis recaídas emocionais. Porque, sejamos honestas, transformar padrões emocionais profundamente enraizados não é algo que acontece da noite para o dia. Haverá momentos em que seu cérebro emocional tentará traí-la. Haverá instantes em que você sentirá o impulso avassalador de enviar aquela mensagem longa, explicando seus sentimentos minuciosamente. Haverá momentos em que você desejará persegui-lo quando ele se afastar um pouco, ou em que quererá sacrificar seus próprios planos para estar disponível para ele. Sabe, isso é completamente normal e inerentemente humano. Você não se transformará em uma mulher comedida, mas justa de um dia para o outro, e está tudo bem. E se você está gostando dessas revelações transformadoras, não deixe de se inscrever em Intuição de Mulher para não perder nenhuma dica que pode mudar sua vida. O mais crucial é que, quando essas recaídas surgirem, você não se julgue com dureza excessiva. Não as utilize como prova de que jamais mudará ou de que é excessivamente emocional.
Simplesmente reconheça-as, extraia aprendizados delas e persista na prática, pois cada vez que você consegue fazer uma pausa antes de reagir, cada vez que consegue responder a partir do seu centro em vez de ceder à sua ferida, cada vez que prioriza o seu próprio bem-estar, você está, literalmente, recriando novos caminhos neurais em seu cérebro. E com o tempo, o que agora exige esforço consciente se tornará automático, será sua nova natureza, a essência do seu poder. E então, minha rainha, você estará pronta para desvendar o segredo mais impactante da sua vida. Como ser absolutamente irresistível para qualquer homem, transformando cada relação e se tornando a protagonista da sua própria história de amor. Não perca mais tempo. Inscreva-se em Intuição de Mulher agora e garanta seu lugar nesta jornada de empoderamento. Até a próxima, minha deusa divina.